Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui pela CEADEB TV e pela Rádio Vox para mais um comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical Jovens. E você que é professor, que é aluno, que é servo do Senhor, já pode ir se assentando, procurando o melhor lugar da sua casa para poder acompanhar mais um comentário. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, pela sua visão do reino, o seu interesse em que a obra do Senhor alcance cada vez mais vidas, que pessoas cada vez mais sejam edificadas pela palavra de Deus. Queremos louvar a Deus também pela vida do Adonias e pela Prime HD, que é uma bênção, que tem sido um parceiro muito grande da CEADEB TV, da Rádio Vox. Estamos aqui para mais um comentário e tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Aproveita, convida um amigo, um parente que quer ser edificado pela palavra de Deus. Hoje nós estamos com um novo tema, é a nossa lição 3, e todos sabem que desta feita nós vamos falar sobre instruções a respeito da oração. Eu não sei se você tem orado, se você tem a boa prática da oração, mas eu já te convido a desenvolver esse bom hábito, o de falar com Deus. Afinal de contas, oração é um diálogo do crente com Deus. É aquele momento em que o homem fala com Deus, Deus ouve e Deus responde também. Desta feita, nós queremos então, já com os irmãos, ler o texto principal da nossa lição, que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Esse é o texto principal e o resumo da nossa lição está assim escrito. Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. A disciplina faz parte da vida de todo vencedor. Todos aqueles que querem galgar algo na vida precisam ter disciplina. A mesma coisa é a oração. Se você ainda não tem o costume, eu te aconselho a começar orando 5 minutos por dia. Depois, 10 minutos. Depois, 15 minutos. Depois, 20 minutos e assim sucessivamente. E tenho certeza que em breve você vai ter um grande hábito de orar todos os dias por prolongados momentos e tempos. Então, a nossa lição, como já dito hoje, nós temos o texto bíblico que está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 8. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Olha o que o apóstolo Paulo está recomendando o jovem obreiro Timóteo no tocante à oração. Ele está dando uma ordem, uma orientação e
A princípio parece que ele está falando da mesma coisa: deprecações, orações, intercessões, ações de graças. Não é a mesma coisa. Nós vamos ver já já que são ações diferentes no tocante à oração. Mas ele tem um propósito. O propósito do apóstolo Paulo é orientar o jovem obreiro que ore pelas autoridades. Isso mesmo. Às vezes nós vemos uma autoridade, geralmente uma autoridade política, que não está de acordo com os nossos dogmas, a nossa crença, e geralmente nós criamos ojeriza, pavor desses homens e não queremos orar por eles. Mas a recomendação do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo é que ele ore pelos reis, ele ore por aqueles que estão em eminência, para que eles possam tomar ações e atitudes que tragam para todos nós uma vida sossegada, uma vida de paz, uma vida de alegria e com toda piedade e honestidade. Segundo o apóstolo Paulo, se nós orarmos, com certeza nós teremos uma vida tranquila, pois a oração por essas autoridades, por esses líderes, vai gerar um momento de paz para todos nós. E tem mais, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é que Deus espera da igreja? Deus espera que nós, como igreja, tenhamos uma postura comprometida com o reino, com a palavra de Deus, que não se vinga, que não quer o mal do próximo. A Bíblia diz que se o nosso inimigo nos chamar para caminharmos uma milha, devemos caminhar 2. E é isto mesmo, orar por quem nos persegue, orar por aqueles que não falam a mesma linguagem nossa, de fato é difícil, mas este é o papel do cristão, suportar os mais fracos e aqueles que ainda não conhecem a Deus, os nossos inimigos. Ele diz mais, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É interessante que algumas igrejas por aí afora, elas dizem que se alguém quer alguma coisa, peça a Maria, que ela intercede. Mas a Bíblia nos deixa claro que só há um intercessor, um mediador, Jesus Cristo. E o que é mais importante, ele está aqui comigo agora, está com você na sua casa, no hospital, aonde você estiver. Creia que este mediador, ele é o único que pode atender o teu clamor, a tua petição, a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele continua, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Lá na antiga aliança, havia um cordeiro que era sacrificado uma vez ao ano para que os pecados fossem remidos. Mas Cristo, na nova aliança, como Cordeiro de Deus, já fez isso de uma vez por todas, para nos dar o livre acesso, o direito de termos esta filiação como filhos de Deus, o privilégio de poder adentrarmos ao Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele continua e conclui: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. É necessário que aquele que ore, ele primeiro faça uma autoanálise. Como é que está a comunhão dele com os homens, com os amigos, com aqueles que vivem próximo? Para que uma oração seja atendida, é necessário que ele esteja em paz. Porque na oração do Pai Nosso está escrito assim: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. É isso mesmo. Olha para isso aqui, Adonias. À medida que eu perdoo aqueles que me ofendem em 50%, a oração do Pai Nosso, ela me diz
que Deus só vai me perdoar 50%. Então, a oração é um momento da reflexão. Como está eu? Primeiro, diante do meu próximo. E depois, como está eu diante de Deus? E é assim mesmo. Mas vejamos, pois a nossa lição está dividida em 3 partes. Antes de nós falarmos sobre essas partes, eu quero, com todos, e quero que você acompanhe na sua lição, a introdução da nossa lição nos diz que a missão fundamental do cristão em relação ao mundo e às autoridades, qual deve ser esta missão? Será se, como cristão, eu me coloco desenvolvendo o papel que o Senhor me constituiu para que eu fizesse? Ou eu estou apenas, meramente, vivendo como um pseudo-cristão? Mas nós precisamos entender que o crente tem uma missão principal. E esta missão é ser diferente, é ser luz, é iluminar. E o que nós vemos aqui no texto da nossa lição, e o que Paulo recomenda, é que Timóteo seja um canal de bênçãos para todos os homens, através da sua vida, através da oração. E observe, irmãos, que nesta introdução nós percebemos que estamos vivendo em tempos muito agitados e que essa agitação tem levado inclusive a igreja a estar assumindo alguns papéis na sociedade que outrora ela não fazia. E eu me refiro agora à questão política. De 4 em 4 anos nós percebemos uma agitação, ora para a disputa dos cargos eletivos no âmbito do Estado, da Prefeitura, e de 4 em 4 anos também no âmbito nacional, presidência, Câmara dos Deputados, e isso mostra que não vem de agora. Desde a igreja primitiva, a gente já via momentos de conturbação, onde o Império Romano, alguns momentos de forma opressora, era dura demais ou duro demais com os crentes. E quantos dos nossos irmãos foram jogados nas arenas para serem mortos pelos animais ferozes? E quantos não foram mortos também pelos gladiadores, tá? Servindo de um espetáculo para uma população que aplaudia vendo os cristãos sendo mortos. Mas observem que esta lição vai nos levar a refletir sobre isso. Sobre o quê? Sobre a importância do cristão se posicionar. O que Paulo queria era que o apóstolo Timóteo, em primeiro lugar, refutasse o ensino dos falsos mestres, que nós vimos em lições anteriores. O principal objetivo de Timóteo lá na igreja de Éfeso era refutar esses falsos mestres que estavam surgindo. E a partir do capítulo 2, nós vamos perceber o apóstolo Paulo com a preocupação de orientar o jovem pastor sobre as práticas de desenvolver uma vida eclesiástica abençoada, uma vida que fosse capaz de influenciar os irmãos daquela comunidade. E isso, nós que somos líderes, pastores, professores, temos que ter em mente. Primeiro, refutarmos aquilo que não condiz com a palavra, as heresias, os ensinamentos equivocados, distorcidos, mas um jovem obreiro, um pastor, um líder também precisa viver em harmonia na sociedade cristã. Eu fico pensando, nós que somos líderes, se não tivermos a maturidade para receber as informações, filtrá-las antes de repassá-las, a gente pode criar dentro da igreja um lugar insalubre, um lugar onde não há comunhão. E onde não tem comunhão, todos sabemos que Deus não pode operar. Deus
só opera onde há unidade, onde há harmonia, onde há mesmo o ideal. Então, a expressão antes de tudo indica que antes de qualquer prática litúrgica, Timóteo precisava dedicar-se à oração e estimular os crentes lá de Éfeso a fazerem o mesmo. Às vezes eu fico observando alguns líderes, professores, que chegam na escola bíblica dominical ou até mesmo na igreja, mas eles não têm a prática da oração. Automaticamente, os seus alunos irão copiar aquilo que o seu professor, que o seu líder está fazendo. Então, é de bom alvitre que o professor, que o pastor, que o líder, ao chegar à igreja, ele dobre os seus joelhos, fale com Deus. Ele está sendo observado o tempo todo. E nós não podemos esquecer disto. Eu tenho certeza que esta lição vai nos ensinar muito a respeito da oração. Diga-se de passagem, lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, nós vamos ver Jesus orando. E um dos discípulos vai pedir ao Senhor: Jesus, ensina-nos a orar. Olha que interessante, irmãos. Eles não pediram: ensina-nos a cantar, ensina-nos a pregar. Ele está pedindo a Jesus que ensine a orar. De fato, precisamos aprender com Jesus a oração, o hábito de orar. E eu quero dizer uma coisa: orar de joelhos, de fato, não é fácil. Orar de joelhos, o corpo dói, as pernas ficam doloridas, os joelhos também, mas quando nós nos prostramos de joelhos, como a igreja, a Assembleia de Deus gosta de fazer, eu entendo que estamos em sinal de reverência, de dependência de Deus. E aquele que tem uma vida de oração, tenha certeza, Deus ouve e responde. No primeiro tópico da nossa lição, nós temos como título: a oração, uma prioridade. E o primeiro subtópico está assim: antes de tudo. O apóstolo Paulo está recomendando o jovem Timóteo que antes de realizar qualquer tarefa, antes de fazer qualquer coisa, é necessário que se faça oração. É necessário que se fale com Deus. É necessário que comunique-se com Ele para que Ele direcione os nossos passos, as nossas ações. Olha para isto aqui. No primeiro capítulo, Paulo saúda Timóteo e lembra-o da sua principal missão lá na igreja de Éfeso. E essa primeira missão dele era refutar o ensino dos falsos mestres, aqueles que estavam trazendo as heresias, os maus costumes para dentro da igreja. Esta foi a principal missão de Timóteo. Mas depois o apóstolo Paulo também orienta o jovem Timóteo sobre as práticas de como o jovem pastor deveria liderar a igreja e de como deveria ser desenvolvida a vida eclesiástica. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo como ele deveria tratar as questões dos homens, das mulheres, no seio da igreja. Todo líder, ele precisa entender que ele é um pacificador. Ele é alguém que Deus colocou para administrar, para gerir alguns momentos, problemas, dificuldades. Afinal de contas, um pastor, um líder, ele termina se tornando um pai de muitas pessoas. Quando eu olho, por exemplo, para a vida do nosso pastor-presidente, pastor Valdomiro, ele precisa gerir muitos conflitos de pastores, conflitos de filhos de pastores, conflitos de esposas de pastores. Ele termina sendo um pai. E é isto mesmo. E todos nós sabemos que um pai precisa sempre trazer a melhor
posição para que haja uma harmonia dentro do lar, para que aquele lar seja bom, seja salutar habitar dentro daquela casa. Mas vejamos, a expressão antes de tudo nos dá a ideia de que é necessário dedicar-se à oração e, além disso, estimular os crentes lá da igreja de Éfeso a também fazerem isso. Um bom líder, um bom pastor, quando chega à igreja, sabe que tem o compromisso, em primeiro lugar, de dobrar os joelhos para falar com Deus, orar para que o culto seja uma bênção, orar para que Deus salve muitas vidas, orar para que Deus abençoe o culto, orar para que o culto seja um momento de grande alegria, um momento onde o Espírito Santo tem a primazia. Mas o apóstolo Paulo também admoesta a Paulo orientar a igreja que também o faça, que também ore. Há alguns pastores que até oram, porém, eles não ensinam. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos perceber que os discípulos, lá no capítulo 11 de Lucas, versículo 1, não vão pedir, não vão solicitar de Cristo que os ensine a cantar, que os ensinem a pregar. Porém, a Bíblia diz que Jesus está orando e um dos discípulos se aproxima e diz: Jesus, ensina-nos a orar. De fato, é necessário termos sabedoria. Nós vamos ver nesta lição que eu preciso orar pelas autoridades. Qual é o teor desta oração? É orar para que Deus leve-as? É orar para que Deus abençoe na prática do pecado? Qual é o motivo da minha oração e como deve ser esta oração? Mas vamos lá, nós vamos chegar lá. Segundo subtópico, como orar? Olha que apesar do apóstolo Paulo falar palavras sinônimas, elas têm uma diferença quanto o seu significado. Deprecação é uma súplica por uma necessidade específica. Alguém, por exemplo, que está com uma enfermidade, ele faz uma deprecação, porque é uma súplica por algo que ele está vivendo, uma necessidade específica. Oração é um termo genérico e pode expressar desde petições feitas em favor de si mesmo ou por necessidades gerais. Nós podemos orar pelo país, podemos orar pela cidade, pelo estado, por aqueles que não são crentes. Por quê? Porque ele é um termo genérico. Já interceder é orar em favor de outra pessoa. Quando eu me coloco como intercessor, eu me coloco como sendo aquela pessoa. Por exemplo, eu vou orar pelo irmão Antônio. Então, eu me coloco como sendo Antônio. Eu oro, eu falo com Deus como se eu, de fato, fosse o irmão Antônio. Isso é intercessão. Mas o apóstolo Paulo ainda usa uma outra expressão, que é ações de graça. Essas ações de graças são expressões de gratidão. Quantos irmãos são ingratos? Quantos irmãos têm recebido do Senhor bênçãos, favores imerecidos e não retornam para agradecer? Portas de emprego que se abrem, enfermidades que são curadas, filhos que são resgatados das drogas, esposos que estavam afastados do evangelho, mas que Deus com mão poderosa resgatou, e essas pessoas são incapazes de agradecer. O crente precisa expressar ações de graças. Reconheça, agradeça pelo ar que você respira, pela água que você está bebendo, pela comida que você está ingerindo. Tem pessoas que reclamam de tudo. Elas são incapazes de agradecer. Mas eu louvo a Deus porque esta lição ela vai nos orientar de como nós devemos proceder. E de fato, o crente não pode deixar de ser agradecido. Orar primeiro é orar antes de tudo. Significa que nós não podemos jamais começar o dia sem orar. Tem pessoas que deitam, que dormem, que acordam, que almoçam, elas não param um minuto para agradecer. Agradeça a Deus
pelo dia que você teve, pelos livramentos que você teve, aqueles que foram visíveis, mas tem os invisíveis. De repente você estava na rua, o carro por pouco não sofreu um acidente e você não teve coragem de agradecer. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que ele deve começar o dia, não pode fazer nada sem antes orar a Deus. Algumas pessoas vão viajar, não sabem falar com Deus e pedir a direção. Deus, me ajude, me dê uma viagem abençoada. Algumas pessoas vão fazer uma cirurgia e é fundamental que se ore, que se peça a Deus para que tudo seja de acordo com a sua vontade. Não podemos esquecer que Deus tem 3 vontades: a vontade intencional, a vontade permissiva e a vontade soberana. Eu vou repetir: Deus tem 3 vontades: a vontade intencional, a vontade permissiva e a vontade de Deus, onde Ele faz aquilo que Ele quer. Na vontade intencional de Deus, Deus queria que Adão vivesse no jardim do Éden sem pecar. Essa era a vontade intencional. A vontade permissiva, Adão vai e come do fruto proibido. E por fim, Deus entra com a vontade soberana, quando Ele então estabelece: a partir de hoje, vocês estão expulsos do jardim do Éden. Vocês não podem mais habitar aqui. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu imaginei que Deus fosse um Deus muito duro. Não, Deus estava sendo zeloso. Ora, Adão e Eva já tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se eles continuassem ali no jardim do Éden, eles iriam comer da árvore da vida. Então eles estariam vivos eternamente no pecado. Então Deus, com sua soberana vontade, vai lá e expulsa-os. E graças a Deus por isto, porque hoje nós temos o direito e o privilégio de então podermos reconhecer as nossas falhas, pedir perdão a Deus e sermos recebidos e aceitos como filho deles. Ora, orar sem cessar deve ser o papel de todo cristão. Você que é jovem, você que é adolescente, você que já é casado, devemos orar sem cessar. Orar sem cessar é orar sem parar, é orar sem retroceder. A Bíblia diz que Rebeca era estéril e ela vai orar, ela quer um filho, ela vai falar com o seu esposo e a Bíblia diz então que Isaac vai orar por 20 anos, ininterruptamente. E depois de 20 anos, Deus ouve a oração de Isaac e abençoa a madre, abre a madre da Rebeca. O terceiro subtópico, orar pelas autoridades. Nos tempos do apóstolo Paulo, o mundo vivia sob o controle de reis e imperadores que eram cruéis, como este Nero. Nero foi tão cruel que ele foi capaz de tocar fogo na cidade para colocar a culpa sobre os cristãos. Isso mesmo, Nero tocou fogo na cidade de Roma para que esta culpa caísse sobre os cristãos. E quantos prefeitos, governadores, líderes têm feito da mesma forma? Criam o caos para culpar alguém, quando na verdade esta pessoa é inocente. Era este o sistema que Paulo estava encontrando. Ora, o apóstolo está mostrando que ele mesmo já havia sido hostilizado e preso muitas vezes pelas autoridades, só pelo simples fato de pregar a palavra. Quando a igreja se propõe a viver uma vida de oração, de pregação da palavra, tenha certeza que o inferno vai ser agitado para poder nos calar, para poder parar as nossas ações. Então o apóstolo Paulo está aconselhando que o jovem obreiro Timóteo continue orando, continue apresentando a Deus essas autoridades. Observe, irmãos, que a nação de Israel, da parte dos judeus, sempre teve conflitos políticos e militares. E o próprio povo judeu não aceitava
esse domínio tão facilmente. A história nos conta a história dos Macabeus, as guerras judaico-romanas e a guerra que houve no ano 70 depois de Cristo, quando um homem chamado Vespasiano, juntamente com Roma, sitia Jerusalém e por 6 meses não entra nada e não sai nada de dentro de Jerusalém. Quando a nação de Israel já não consegue mais lutar, então eles conseguem invadir Jerusalém e é uma mortandade tão grande, irmãos, que a história nos conta que o sangue batia na canela dos soldados romanos. Isto mostra que os judeus, aqueles que não eram cristãos, eles lutaram, eles se rebelaram, mas a orientação do apóstolo Paulo é que o crente não proceda, que o cristão não procedesse da mesma forma que os ímpios, mas antes orassem. E quando nós oramos, o Senhor, ele age em nosso favor. Os judeus eram dados a levantes, protestos e sedições. E eu pergunto, a igreja deve se comportar de tal forma? A igreja deve fazer a mesma coisa? A igreja vai sair levantando bandeira de A, de B, ou a igreja deve orar? O papel principal da igreja é orar. E Deus, que é o nosso Senhor, que é o dono desta igreja, ele no momento certo se levantará. Eu lembro que a igreja, como organismo vivo, ela não depende de ninguém, ela não depende do advogado, ela não depende do político, porque ela depende só de Deus. Como uma organização, é verdade que a igreja precisa, sim, dos seus representantes, para que possam elaborar projetos de leis que sejam benéficos, favoráveis, não só à igreja, mas às famílias de bem. Mas observem que o comentarista nos lembra que o escritor, historiador Flávio Joséfo, faz uma importante revelação da história da nação de Israel, porque ele em Atos capítulo 5, versículo 34 e 37, o escritor Lucano, ele fala sobre um homem chamado Teudas e Judas, o Galileu, que foram homens que se rebelaram. Esse Teudas, por exemplo, ele começou a se apresentar diante do rio Jordão como sendo um Cristo, um pseudo-Cristo. E segundo ele, com apenas uma palavra, o rio Jordão abriria-se para que ele passasse a pés enxutos. E ele conseguiu arregimentar uma população de aproximadamente 400 homens e mulheres. Por fim, os soldados romanos o prendem e decapita o Teudas, e os outros que estavam com ele vão ser todos mortos. Isto mostra que a nação de Israel, aqueles que não eram cristãos ainda, eles lutavam por melhores dias, porque eles não aceitavam a opressão de Roma e a hostilidade que eles colocavam sobre aqueles judeus. Mas, repito, o papel da igreja não é este. O papel da igreja é orar e falar com Deus para que Deus nos traga momentos de paz. Já o segundo tópico da nossa lição, antes de nós comentarmos, eu queria lembrar a você que é professor, que está preparando a sua aula, que você não pode esquecer do planejamento da aula. Você precisa orar, precisa falar com Deus, precisa ler a Bíblia, precisa ler bons livros, precisa ler a lição e encontrar informações que sejam úteis. Uma boa aula, mais do que conteúdo, ela precisa de graça, de unção. E isto não encontramos em livros, só através da oração. Se você fizer assim, tenha certeza que enquanto você estiver ministrando, Deus estará curando. Enquanto você estiver ministrando, Deus estará libertando os cativos e oprimidos. O segundo subtópico da nossa lição fala sobre o poder da oração. E esse primeiro ponto fala sobre uma questão de fé. Um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia,
é o abandono da verdade, é o abandono daquilo que é sagrado. Quantas pessoas têm apostatado? Quantas pessoas deixaram de buscar a Deus? Alguns até acreditam que Jesus não vai vir mais buscar a sua igreja. Mas eu continuo crendo que Deus em breve vai dar o comando para que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. Para que a gente possa combater a apostasia, é necessária a leitura bíblica e a oração. Fé e oração, oração e fé. Por que eu preciso ler a Bíblia? Porque a Bíblia é o meio pelo qual Deus se revela. É pela Bíblia que eu passo a conhecer Deus. É pela Bíblia que eu começo a entender como Deus trabalha. E através da oração, eu aumento a minha fé. Eu repito, a oração é o diálogo com Deus. Por ser um diálogo com Deus, é através da oração que eu começo conhecendo a hora que Deus está trabalhando, como está trabalhando. A Bíblia diz que nada acontece com os seus profetas sem que antes Deus os revele. Então, é através da leitura bíblica e da oração que eu consigo combater a apostasia dos dias atuais. E quando eu estiver orando, eu preciso ter fé. Por quê? Porque a fé, ela é resultado de uma vida de comunhão com Deus, de alguém que ora, de alguém que sabe que quando está falando com Deus, Deus vai atender o seu pedido. Então, ore, mas ore com fé. É preciso orar para ter fé, e fé só vem através da oração. Observe que na parábola do juiz iníquo, entendemos como crise de fé tem relação com a diminuição da frequência do tempo de oração. Se a gente começa a orar e Deus, a princípio, demora de atender, há aqueles que desistem, mas quem tem fé continua. Certa feita, eu vi uma história de uma mulher que já tinha 30 anos orando e ela foi arrebatada, chegou ao céu e ela começou a conversar com um anjo. E ela, muito chateada, ela dizia: como é que pode? 30 anos orando e até hoje Deus não respondeu a minha oração. E segundo ela, Deus naquele momento chama o anjo e diz assim: anjo, me diz quanto tempo ela já viveu, quanto tempo ela já passou orando num dia aqui do céu. E o anjo olha, e como a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia, o anjo olhou e disse assim: Deus, ela não orou nem um dia ainda. Essa oração, ou essa história, serve de ilustração. O tempo de Deus é diferente do nosso. Não esqueça, o tempo de Deus é o Kairos. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o início de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega. Porém, Deus tem um tempo de responder e de fazer o que é melhor para a sua igreja. Orar sempre e nunca desfalecer é o grande exemplo que esta viúva nos ensina. Devemos continuar pedindo, crendo, porque Deus vai responder a nossa oração. O segundo tópico, o perigo do secularismo. Jesus fez a aplicação da parábola aos seus discípulos de todos os tempos, tá tratando do relacionamento que precisamos ter com o nosso Pai Celestial. Eu repito, quando a gente conhece alguém, a princípio é aquela relação distante, desconfiança, mas com o passar do tempo, através do diálogo, vai gerando intimidade, vai gerando aproximação, e a oração é a mesma coisa. Quando conhecemos a Deus,
quando conhecemos a Cristo, para que a gente possa ter intimidade com Ele, precisamos usar a arma da oração. Mas o comentarista continua nos dizendo que, em outras palavras, ainda haverá quem creia que vale a pena orar, esperando pela intervenção de Deus. E ele faz uma pergunta, e eu fico me perguntando, algumas pessoas, em virtude dos problemas que surgem, elas começam a colocar em xeque, em dúvida, se vale de fato orar. Eu acredito que quando a gente continua orando, Deus se manifesta, sim, com poder, com graça, com cura, com libertação. Então nós nunca devemos duvidar desta oração. Mas vejamos que o secularismo, irmãos, nos chama para que a gente abandone a fé, para que a gente viva uma incredulidade e viva com dureza de coração. Já dizia alguns teólogos que a incredulidade é o pecado máter. Onde a incredulidade se encontra, todos os demais pecados estarão envolvidos. Então, o que o secularismo quer nos propor é que a gente abandone a fé, que sejamos incrédulos, que endureçamos o nosso coração. E só através da oração nós podemos corrigir, só através da oração nós seremos abençoados. O terceiro tópico, o apóstolo Paulo está orientando ao jovem Timóteo, e ele diz assim, o terceiro tópico, vida quieta e sossegada. O apóstolo Paulo está informando e dizendo para Timóteo que uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, só pode acontecer mediante a oração. Então, a oração que o cristão deve fazer pelos reis, pelos líderes, pelas autoridades, é para que Deus, primeiro, salve-as, para que Deus liberte estas pessoas. A oração da igreja tem que ser sempre: Deus, salva o presidente, salva os deputados. Senhor, liberta aqueles que estão cativos, aqueles que estão oprimidos. Liberta aqueles que estão vivendo, Senhor, uma vida de impiedade, uma vida de secularismo. Essa deve ser a oração da igreja. E além do mais, orar para que esses líderes, eles tenham a preocupação também com a igreja. Eles se preocupem com a igreja, se preocupem com as famílias de bem. Então, só teremos uma vida quieta e sossegada se tivermos orando, buscando, apresentando. É muito melhor do que reivindicar, do que sair fazendo piquete pelas ruas. Quando nós oramos, mostramos a diferença. E é isso que o apóstolo Paulo estava orientando ao jovem obreiro Timóteo e à igreja de Éfeso. Ora, desdenhar, portanto, do poder da oração é um sinal trágico para a fé evangélica. Algumas pessoas que dizem, não precisa mais orar, isso é sinal do fim dos tempos, não precisamos mais falar com Deus. E agora na pandemia, por exemplo, eu vi alguém dizendo que não era mais necessário orar porque era cumprimento da palavra. E para alguém eu perguntei assim, tudo bem, eu sei que é cumprimento da palavra, mas por que você procura o médico quando você está doente, se é cumprimento também da palavra? Nós não podemos perder de vista que, ainda que seja o cumprimento da palavra, eu não posso me furtar de orar, de falar com Deus, de apresentar as minhas dificuldades, as minhas necessidades, orar pelas autoridades. É isso que o crente precisa fazer. Não podemos desdenhar. E aqueles que estão fazendo e agindo desta forma, nós precisamos orientar, refutá-los, porque o papel do cristão não é esse. O papel do cristão é sempre estar
em uma vida de intimidade com Deus que só pode vir através da oração. Vamos para o intervalo? Retornamos do nosso intervalo. Como é bom poder beber uma água, esticar o corpo, mas precisamos concluir a nossa lição. E o terceiro tópico da nossa lição, ele fala sobre o propósito divino. E o primeiro subtópico, bom e agradável. O que Deus espera dos seus filhos é que confiemos nele e façamos os nossos propósitos de oração, tendo a certeza de que Deus estará atendendo a nossa oração e solucionando os nossos problemas. Quando nós fazemos a nossa parte, tenha certeza que Deus fará a dele. O que o apóstolo Paulo está advertindo ao jovem obreiro Timóteo é que ele dê não só prioridade à oração, mas ele registra que isso é bom e agradável diante de Deus. Olha, irmãos, confiar em alguém, todas as vezes que eu olho para a questão da oração, eu imagino, Adonias, que eu penso na condição de uma criança que sai com o seu pai, no colo do seu pai, vai à rua, vai ao parque, vai ao shopping, passeia, e quando ela está cansada, ela se deita nos braços do pai. E independente da circunstância, do que esteja acontecendo em sua volta, ela dorme por horas seguidas. Por que ela faz isso? Porque ela confia que o seu pai a protegerá de qualquer adversidade. Assim é a vida daquele que ora. Aquele que ora sabe que ainda que a tempestade surja, Deus o livrará, Deus o guardará. Ele sabe que ainda que a enfermidade apareça, Deus tem poder para curá-la. É isto mesmo. Quem ora sabe que Deus, no momento certo, agirá em seu favor. E Paulo, então, está dizendo para Timóteo que é bom, que é agradável diante de Deus, que o homem confie em Deus através da sua oração. Ele também recomenda que Timóteo não use de outros expedientes, como a incredulidade, a rebeldia, sob a falsa justificativa de que é preciso agir. Algumas pessoas querem agir na força do braço, na sua capacidade física, intelectual, em sua condição financeira, porém, alguns problemas só serão resolvidos se entregarmos nas mãos de Deus. A tua força, a tua intelectualidade só pode servir para coisas materiais, mas as espirituais, só Deus, através da oração, pode solucionar e resolver. Você não precisa agir, nós precisamos apenas orar, confiando que Deus agirá no momento certo. Há aqueles que se enganam pensando que a oração é uma inação ou inatividade. Oração, na verdade, é um combate efetivo. Quando a gente observa um pugilista em uma luta no ringue, ele se coloca numa condição capaz de contra-atacar, de responder ao que está recebendo. A mesma coisa é o crente. Porém, no caso do crente, joelhos dobrados, apresentando a Deus. E a Bíblia diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto. E Ele que te vê em secreto, te recompensará em público. Aleluias! Não importa o que você está passando, se o problema é com a família, se o problema é com o pai, se o problema é com o filho, se o problema é com o irmão, se o problema é com o vizinho, ou de repente o inimigo que se levantou e quer de fato te ver prostrado. Entrega tudo nas mãos do Senhor mediante a oração. E tenha certeza, Deus agirá em seu favor
na hora certa. O segundo subtópico, a salvação de todos. A crença universal é falsa, pois ela acredita que Deus salvará todos os homens. Porém, nós sabemos que para que haja salvação é necessário arrependimento, renúncia. E a Bíblia nos garante que existem dois caminhos distintos, um para aqueles que permanecerem fiéis a Deus e um para aqueles que forem infiéis. Na passagem do rico e do Lázaro, está muito claro. O rico, com suas posses, com toda a sua força, com todo o seu poderio, ele não priorizou a salvação. Ele viveu regaladamente do jeito que queria. Já Lázaro, mesmo não tendo posses, ele optou pela salvação. Ele buscou a Deus, ele se arrependeu e por esta razão, Deus, quando ele morre, vai levá-lo para o melhor lugar que possa existir no universo. Vai para o paraíso. Olha que maravilha! Vai morar com Deus, onde a Bíblia diz que lá nós teremos momentos de gozo, de alegria, de recompensa. Imagina só, tudo que você tem passado, tudo que você tem vivido, não pode se comparar com o que Deus tem preparado para aqueles que servem a Ele fielmente. Continuemos orando, continuemos buscando, porque para onde nós iremos vai valer muito a pena. Que bênção! Já o terceiro subtópico, a unidade em Deus. O propósito da oração individual e congregacional é que sejamos agentes efetivos do plano de Deus de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. O ímpio precisa ser motivado a buscar a Deus, a servir a Deus por nós. Lembram de Daniel? Daniel tinha tanta fé em Deus e confiança no Deus que servia, que quando foi jogado na cova dos leões, ele não murmurou, ele não questionou, ele apenas aceitou, fazia parte do processo, foi pedagógico. E olha o que Deus faz. O rei não dorme e no outro dia, quando ele vê o livramento que Deus deu para Daniel, o rei diz: a partir de hoje, todos serviremos a este Deus de Daniel. E é isso que Deus espera de nós, que sejamos agentes efetivos deste plano, o plano salvífico, o plano de salvação, e que nós estaremos inspirando homens e mulheres para que também busquem a Deus em virtude do nosso testemunho e da nossa vida. Mas precisamos ter cuidado, porque as intrigas e divisões entre os que professam o nome de Cristo causam grandes prejuízos espirituais e comprometem o progresso do Evangelho. O cristão não deve andar em litígio, em querela com outro cristão. Precisamos perdoar uns aos outros e vivermos como filhos, como servos amados do Senhor Jesus. Porque o nosso projeto não é para esta terra. O nosso projeto é para as mansões celestiais. E em breve, eu, você, a igreja do Cordeiro será arrebatada. E quando estivermos, irmãos, na glória, reinando com o Pai, morando com Ele, que delícia! Pois os sofrimentos, tudo vai passar, tudo vai cessar. E estaremos adorando a Ele 24 horas por dia. Que maravilha! Finalizamos a nossa lição de hoje com o seguinte versículo deixado por Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisam orar, mas com coração puro,
arrependido, reconhecendo que somos miseráveis, mas que a graça de Deus se manifestou para nos dar o privilégio de sermos filhos do mesmo Pai, o nosso Deus, o nosso eterno Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Encerramos aqui a terceira lição e queremos te convidar para que você, semana que vem, esteja conosco para mais um comentário da quarta lição. Vai ser bênção e esperamos por você. Nosso abraço, fica com Deus. Amém. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.